A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo, mas primeiramente eu quero pedir a Deus perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, orar, clamar, pedir, buscar em Deus o milagre, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir ao Deus de Israel a bênção, o agir, o mover, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, orar, clamar, pedir a Deus o milagre, pedir a Deus o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Orar sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus, pedindo a Deus o milagre, pedindo a Deus o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e clamamos e pedimos a Deus o milagre. Na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, pedimos a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, o transformar de Deus todos os dias em oração, em clamor, em súplicas. Buscamos a Deus enquanto ainda se o acha. Quantas e quantas pessoas estão perdendo o tempo de buscarem a Deus? Quantas e quantas pessoas estão perdendo o tempo de se consertarem com Deus? Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim oramos, clamamos, pedimos todos os dias em oração, em súplicas. Buscamos a Deus enquanto ainda há tempo de orar, tempo de clamar, tempo de buscar em Deus o milagre, a bênção, a proteção, os livramentos de Deus, a bênção de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Assim fizemos em oração, e a Bíblia diz: orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a necessidade de orar e clamar é algo real, verdadeiro e preciso. Todos os dias, orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus, pedindo o milagre, pedindo a bênção, pedindo o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, os livramentos de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, pedindo os milagres de Deus, o Deus de Israel.
o Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. E repreendemos todas as obras do diabo, em nome de Jesus. Repreendemos a miséria, repreendemos a tranqueira, repreendemos a doença, a enfermidade, repreendemos toda a maldição e toda a praga, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreendemos todas as opressões do inferno, todas as contrariedades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos e clamamos e pedimos em oração, em clamor, em súplicas, repreendemos todo tipo de mal. Pedimos a bênção, pedimos o milagre, pedimos o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus, a proteção de Deus, os livramentos de Deus, e repreendemos todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a bênção de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, todos os dias em oração, em clamor, em súplicas, repreendemos todo tipo de mal. Pedimos a bênção, pedimos a proteção, pedimos os livramentos de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso, orando pelo Brasil, orando pelas nações, orando pelas famílias. Quantas famílias que precisam do milagre de Deus, da bênção de Deus, do curar, do sarar, do libertar, do transformar de Deus. Quantos que precisam do agir de Deus, do sobrenatural do Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E no nome de Jesus, repreendemos todo tipo de mal. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus enquanto ainda há tempo. Tempo de orar, tempo de clamar, tempo de pedir a Deus o milagre, a bênção, o agir, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e clamamos e pedimos a Deus a bênção de Deus, o mover de Deus, o transformar de Deus todos os dias. Orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, que estão orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus enquanto ainda há tempo. O tempo pertence a Deus. Não percam o tempo de buscarem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Orem, clamem, busquem a Deus, congreguem, participem da ceia do Senhor, se reúnem com os irmãos, buscando a Deus enquanto ainda há tempo. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.